Vamos lá, gente, ó, página 67, teste 8. Fala o seguinte, uma questão do FMG, e fala que os lados de um retângulo são A1 igual a x, raiz quadrada de x menos 1, e B1 igual a raiz quadrada de x mais 1. E os lados de outro retângulo são A2 igual a raiz quadrada de 3x, e 3x menos raiz quadrada de 7, e B2 é igual a raiz quadrada de 3x mais raiz quadrada de 7. Se os retângulos possuem a mesma área, o valor de x é... Aí tem as alternativas. Essa questão eu dei uma parecida eu corrigi nas nossas videoaulas, beleza? Envolvendo o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, falou que tem um retângulo A, onde a dimensão dele é raiz quadrada de x menos 1 e raiz quadrada de x mais 1. Um retângulo B, que é raiz quadrada de 3x menos raiz quadrada de 7. E a outra dimensão é raiz quadrada de 3x mais raiz quadrada de 7. O que falou, gente? Falou que a área de A é igual à área de B, certo? O que é a área de um retângulo, galera? Nada mais é do que base vezes altura, né? Então, a base vezes a altura de A é igual a base vezes a altura de B. Então, quem é minha base de A? Raiz quadrada de x menos 1. Quem é minha altura de A? Raiz quadrada de x mais 1. E isso vai ser igual à área de B. Quem é minha base de B? Raiz quadrada de 3x menos raiz quadrada de 7, vezes raiz quadrada de 3x mais raiz quadrada de 7. Certo? Então, eu vou resolver esses meus produtos notáveis para assim achar o valor de x. Então, ó, quando eu tenho aqui, galera... Quando eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 3x... Desculpa, raiz quadrada de x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais 1. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho nada mais do que um produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Como eu resolvo isso, Thiago? Ou por chuveirinho, né, distributível, ou eu posso jogar na regra. O quadrado do primeiro termo, x, raiz de x ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. E aqui é a mesma coisa. O quadrado do primeiro termo, raiz de 3x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Beleza? Como eu vou resolver isso? Índice igual a expoente, eu consigo cortar, ele vai sair da raiz, fica x, menos 1 ao quadrado. No caso, o menos não está elevado ao quadrado, 1 ao quadrado, 1, igual a 3, raiz quadrada de 3x elevado ao quadrado, índice igual a expoente, corto, sai, né? Fica 3x, menos raiz quadrada de 7 ao quadrado, eu consigo cortar aqui, ó, fica 7. Pronto. Como eu quero saber, gente, o valor de x, tudo que tem x eu vou passar para antes da igualdade, tudo que não tem x eu vou passar para depois. Então, o que tem x? Ó, esse x permanece. O 3x passando para antes vira menos 3x. O menos 7 permanece depois da igualdade. E o menos 1 passa a ser mais 1. Certo? Então, ó, eu tenho x e devo 3x, então eu fico devendo 2x. Eu devo 7 e tenho 1, eu fico devendo 6. Gente, o número que acompanha o x aqui nunca pode ser negativo, certo? Então, ó, como aqui é menos 2, então eu vou multiplicar toda a minha expressão por menos 1. Então, os sinais de tudo muda, tanto de antes da igualdade quanto depois da igualdade. Então, vai me restar 2x igual a 6. Como é que eu vou saber o valor de x aí, gente? Vou passar os 2 dividindo 6. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, a resposta correta é a letra B, onde x é igual a 3. Beleza, gente? Ó, então, o exercício da página 67 aí, teste 8, é letra B, número 3. Então, sempre que te falar assim, te dá dois retângulos, dois quadrados, falar que as áreas são iguais, basta você igualar as áreas. Vamos supor se fosse um quadrado. Quadrado, os lados são iguais, certo? Então, se aqui fosse raiz quadrada de x menos 1, aqui também seria raiz quadrada de x menos 1. Qual seria a área? Então, seria raiz quadrada de x menos 1 vezes raiz quadrada de x menos 1. Se são dois termos, se eu estou fazendo raiz quadrada de x menos 1 vezes raiz quadrada de x menos 1, é a mesma coisa que raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, certo? Aí entra no produto notável, produto da soma pela diferença. Desculpa, entra no produto notável,
o quadrado é diferente de dois termos. Se fosse somando, raiz quadrada de x mais 1 vezes raiz quadrada de x mais 1, então seria o quadrado da soma de dois termos. Então, lembra que eu falei com vocês, português e matemática lado a lado é interpretação. Se vocês não conseguem interpretar uma questão, vocês não vão conseguir resolvê-la perfeitamente. Beleza, gente? Então é isso. Essa questão envolve muito mais interpretação do que cálculo, ok? Então é isso. Até. Abraço.